convidar o palestrante, o deputado Sérgio Majestic. Essa primeira palestra eu estarei na coordenação. Vou convidar um delegado sindical para fazer a secretaria. Soraya. Bom, deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por senhor ter aceitado o nosso convite, né? E eu quero dizer que nós vamos estar, durante a palestra, vocês receberam aí uns bloquinhos, e aí as perguntas serão encaminhadas. E aí você, Soraya, vai ser a nossa secretária, né? Você vai recolher as perguntas, eu acho que assim fica mais fácil, né? Tá bom? Então, com vocês, deputado Sérgio Majestic. Então, vou terminar amanhã à tarde. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer ao Síndico Judiciário por esse convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que a maioria aqui já conhece um pouquinho da minha história, né? Eu, na verdade, sou professor de Geografia há mais de 30 anos, embora nos últimos 2 anos eu esteja fora da sala por causa dessa questão do mandato. Sou mestre em Educação e me elegi deputado estadual na eleição de 2014. Normalmente a pessoa, quando chega a ser deputado, já foi vereador, já foi secretário, vice-prefeito, enfim, né? Eu fui professor a minha vida inteira. Eu não tive nenhum outro cargo eletivo antes de ser deputado estadual. Me elegi, talvez alguns aqui lembram, na eleição de 2014, com uma campanha bem diferenciada. Minha campanha foi quase que inteiramente pelas redes sociais. Tanto que, às vezes, encontro até conhecidos, até hoje, olha, eu não sabia que você era candidato, eu não vi nenhuma placa sua, não vi santinho. Não viu porque não tinha mesmo, assim, não coloquei placa na rua, não tinha ninguém sacudindo bandeira para mim, primeiro porque eu não tive dinheiro para fazer isso, não contei nem mesmo com o apoio mesmo do meu partido e também por acreditar que existem outros caminhos, né, que não aqueles tradicionais para se fazer uma campanha. E a maioria das pessoas achava que não seria possível eleger dessa forma, né, assim, sem apadrinhamento de um político famoso, né, famoso ou já como conhecido, sem me ligar a um movimento social, a um sindicato, enfim. E foi possível, foi dessa forma que eu me elegi, então, de uma forma bastante independente. Uma campanha que custou R$18.700, que é um dinheiro que não dá para eleger um vereador na maioria dos municípios aqui do estado, né? Dinheiro que em grande parte foi arrecadado com amigos, um jantar que eu fiz, enfim. E estamos lá na Assembleia desde 2015, tentando mostrar à sociedade, não apenas fazer aquilo que é a minha função como deputado, mas também que o mandato que eu exerço, que de alguma forma ele seja pedagógico na sociedade, porque o senso comum ele prevalece, né? De que todo político é igual, de quem entra na política faz a mesma coisa, de que todo mundo rouba, de que todo mundo se beneficia desse lugar, que todo mundo beneficia a família e amigos, e eu tenho demonstrado para a sociedade, tentado demonstrar pelo menos, que existe sim outras formas, que as pessoas não são iguais, que existem outros caminhos, enfim. E desde que eu me elegi lá em 2015, então eu comecei fazendo um processo seletivo para os meus assessores. Foram feitos um amigo que tem uma empresa de consultoria, ele fez esse processo para mim para que fosse realmente imparcial,
né, através de currículo, entrevistas, dentro daquilo que eu esquematizei, que eu acreditava que eram pessoas necessárias para compor a minha equipe. Cada deputado aqui no estado do Espírito Santo pode ter até 19 assessores. Eu trabalho atualmente com 11. Em função disso, em 2 anos e meio de mandato, eu economizei aproximadamente R$1.300.000 de dinheiro público em função de não manter um gabinete como a maioria dos deputados. Infelizmente é um dinheiro que eu não posso destinar, né, um dinheiro que volta para os cofres públicos, mas aí é que cabe a situação, né? Eu faço a minha parte, agora a sociedade também tem que fazer a dela. Então, exigir que o governo use melhor o dinheiro, que a Assembleia use melhor o dinheiro, né? Essa é uma função que cabe ao cidadão também. E, enfim, nós hoje vamos falar sobre a conjuntura estadual e nacional da política, que obviamente a maioria dos senhores conhece tão bem quanto eu, né? Então, muito assim, talvez da minha visão, por estar inserido, vamos dizer assim, mais diretamente no caso da política, sobretudo estadual, né? Nós o tempo inteiro nós temos ouvido, eu já ouvia isso quando eu era criança, né? Assim, de que o Brasil não tem jeito, que sempre foi isso mesmo, vai ser sempre assim, que não há conserto, enfim. A gente ouve todas essas coisas o tempo inteiro. E mais do que nunca, sempre foi, né? Mas mais do que nunca, o esporte preferido no Brasil é falar mal dos políticos e da política. Então, assim, os políticos não prestam, os partidos não prestam, nós precisamos de uma reforma política. Isso é uma coisa comum o tempo inteiro, né? Então, assim, falou em corrupção no Brasil, imediatamente se liga isso à política ou à política. Agora, eu ouvi um discurso do Nelson Marquesan, que hoje é o prefeito de Porto Alegre, e eu concordei muito com ele. Não existe possibilidade de alguém roubar sozinho, né? Não existe a possibilidade de que tudo isso que a gente está vendo no Brasil, que isso ocorra porque determinados políticos ou determinados partidos são corruptos. Tem que ter algo muito maior do que isso. Então, falta à sociedade brasileira ela entender o próprio funcionamento do Estado brasileiro. Porque os políticos e os partidos são uma parte importante nisso. Mas e os outros poderes? E o judiciário? Está onde nisso? Então, se um poder não funciona direito, ou os elementos de um poder não funcionam direito, é porque os outros não estão funcionando também. E as outras instituições que não são poderes também não estão funcionando. Porque, do contrário, aonde é que ficaria, vocês que são do judiciário, que sabem melhor do que eu sobre isso, né? O sistema de freios e contrapesos da tripartição de poderes está onde no Brasil? Então, assim, como é que nós chegamos aonde nós chegamos, como nós fomos levados a essa situação em que há uma desesperança generalizada da população e dizer assim, olha, foram os políticos e os partidos que nos levaram a isso. Então, e as outras instituições, nesse tempo inteiro, elas ficaram onde? Que elas permitiram que isso ocorresse. Eu acho que o estado do Rio de Janeiro hoje é o exemplo mais emblemático e que se a população fosse capaz de entender melhor o funcionamento do Estado, né, e os seus poderes e suas instituições, o Rio é emblemático. Então, assim, como é que um governador praticamente faliu um Estado de tanto roubar? E aonde é que estava o Ministério Público? Onde estava a Assembleia Legislativa? Onde estava o Tribunal de Contas? Onde estava o Judiciário? Ninguém viu nada? Ninguém recebeu uma denúncia? Então, se fez e aconteceu ali, e por enquanto os próprios procuradores dizem que ainda estão na superfície do que é o esquema de corrupção do Estado do Rio de Janeiro. Então, ali é o exemplo máximo e que deveria servir de exemplo e de aprendizado para que a população entendesse
o funcionamento do Estado brasileiro. E se há uma corrupção tão generalizada no país, é porque isso está lastrado no sistema. Isso não é uma questão exclusiva, única e pontual do meio político, ou apenas do legislativo ou do executivo. O legislativo em especial, porque o legislativo é dos poderes aquele que mais apanha, né? Você pode observar que dia após dia nos jornais se fala mal do legislativo, se fala mal do legislativo, mas se fala muito pouco do executivo e muito pouco do judiciário também. Então, assim, como se o grande vilão do Brasil fosse o legislativo. Ali é o verdadeiro âmbito da corrupção, ali estão todas as pessoas más do país, ali estão todos os bandidos do país, mas não se fala a mesma coisa, a imprensa não dá o mesmo peso para aquilo que acontece ou não acontece no executivo e no judiciário. Isso, de certa forma, é fácil de compreender. Dos três poderes, o único que não tem um poder de fato, vamos dizer assim, de punição, é o legislativo. Porque o executivo tem a chave do cofre. Então, olha, tem que ter cuidado com o que você vai falar do executivo, porque ele pode cortar a verba da publicidade, né? Ele pode ali, né, não favorecer o empresário da mídia e tal. Então, tem que ter tem que ser mais ressabiado. Com o judiciário também, tem que ser ressabiado também, a forma de falar, porque esses empresários estão até aqui de coisas erradas que fazem. E vai que começa a se falar muito sobre os desembargadores, os juízes, etc., os processos acumulados, aquilo que é engavetado, né, as relações promíscuas entre, né, a nata do judiciário com o mundo empresarial e com políticos. E aí vai que os juízes resolvam julgar os processos acumulados, desengavetar e tal, né? Então é melhor também deixar o judiciário de lado. Então, assim, vamos bater no legislativo. O legislativo não tem a chave do cofre, o legislativo não pune ninguém, não tem a capacidade de punir. Então, assim, esse é o grande alvo da imprensa o tempo inteiro. Eu não estou dizendo que não mereça apanhar, não, né? Mas é notório de como o legislativo é aquele que está nas páginas dos jornais como se sozinho fosse capaz de fazer tantas coisas erradas ou não fazer, e isso não tivesse uma relação direta com aquilo que faz ou aquilo que não faz os outros dois poderes, né? E ainda aquelas que não são poderes, mas que são instituições que deveriam agir, como o Ministério Público, por exemplo, e o Tribunal de Contas, né? Quando nós falamos então sobre perspectiva futura do Brasil, a gente tem que fazer uma análise geral do que é o funcionamento desse Estado e como essas instituições funcionam. Porque achar que só uma mera reforma política vai resolver o fato, né, e não sei mais o que, isso é uma bobagem, isso é uma forma de tapear a opinião pública também. Eu tinha anotado algumas coisas aqui, mas recentemente eu li um livro que é fruto de uma ampla pesquisa feita aqui no Brasil, que aliás resultou em 2 livros, eu só li um, que fala justamente da questão da desconfiança da população em relação à política e em relação às instituições e como isso está ameaçando a democracia. Então, assim, o tempo inteiro a gente vê nos jornais, né, a questão de que as pessoas não acreditam mais em nada, não acreditam mais em ninguém, as pessoas não querem mais votar, querem votar em branco, querem isso, querem aquilo, há quem prega a volta da ditadura. Então, esse trabalho de pesquisa é muito interessante, que ele mostra que no Brasil, toda a situação que a gente tem vivido nas últimas décadas tem levado as pessoas a desconfiarem de tudo, principalmente dos políticos e da política. Então, eles têm uma pesquisa que mostra o índice de confiança que as pessoas têm, por exemplo,
no legislativo, no executivo, no judiciário, na igreja, na família, nos amigos, na polícia. E assim, e nenhuma instituição, desde a família até os poderes, gozam de um altíssimo nível de confiança. Nem mesmo as famílias. As pessoas, assim, quando perguntam qual o índice de confiança que as pessoas têm nas suas próprias famílias, o índice é de 70%, 75%, que é relativamente baixo, né? Imagine-se que 100%, as pessoas têm uma confiança de 100% nas suas famílias. E aí o trabalho dos pesquisadores é justamente alertar sobre como a desconfiança ameaça a democracia. Porque à medida em que você não confia em nada, então você não confia na democracia. Porque se você não confia no judiciário, você não confia no legislativo, você não confia no executivo, você não confia nas pessoas que ocupam os espaços desses poderes, então significa um enfraquecimento cada vez maior da democracia. Uma democracia, ela não pode prescindir da existência dos três poderes e ela não pode prescindir de partidos políticos e nem de políticos. Então, se cada vez um número maior de pessoas acreditam que essas instituições não servem, que elas não fazem o que deveriam fazer, que as pessoas que ocupam os espaços dessas instituições não fazem o que deveriam fazer, então, daqui a pouco as pessoas estão acreditando que é melhor não existir essas instituições e que uma ditadura pode ser bem melhor do que tudo isso que está aí. Porque daí você tem uma pessoa que vai mandar, que vai resolver, que vai fazer, que vai acontecer. Então, o momento que nós vivemos hoje é um momento muito mais complicado do que aquele que a gente imagina. Porque a gente fica falando o tempo inteiro assim, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? É crise, é toda essa situação, está tudo muito ruim, está tudo muito sem perspectiva. E as pessoas vão se deixando levar por essa situação, ao invés delas assumirem uma outra atitude, de imaginar que essas coisas todas têm solução, mesmo que for a longo prazo, mas só terão solução à medida que um número maior de pessoas se interessar por isso e participar disso, as pessoas passam a fazer o contrário. Elas vão se afastando disso, né? Elas não querem saber. O tempo inteiro você vê as pessoas dizendo assim, eu odeio política, eu odeio político, eu não quero nem ouvir falar de política. E política na cabeça das pessoas, ou de boa parte delas, é política partidária. Sei que talvez muitos também já tenham ouvido, assim, as pessoas falam assim, já está chegando a época da política de novo, que é a época da eleição. Então, assim, eleição é a época da política. A eleição é confundida com política de uma forma geral, né? Ou a disputa partidária é confundida com política. E as pessoas não conseguem entender que não existe nenhuma coisa que afete a sua vida diretamente, seja a saúde, a educação, a segurança pública, o transporte público, ou seja lá o que for, tudo depende de decisões políticas. Eu gostando disso ou não, eu gostando dos partidos, dos políticos, querendo me envolver ou não, nada que atinja a minha vida é algo que não pertence ao mundo da política. Porque tudo são decisões políticas. E as pessoas preferem, então, se afastar disso, né? Ao invés de entender a importância da aproximação, elas vão se afastando. E elas vão abrindo caminho para que a situação ainda piore mais do que já está. Né? É curioso, e aí, quando se fala sobre votar em branco, anular voto, as pessoas que falam disso, elas falam com um orgulho imenso. Assim, eu sou tão consciente e eu estou tão revoltado que eu não vou votar. Então, assim, olha como eu sou uma pessoa consciente. Assim, e não conseguem perceber o quanto isso tem o efeito contrário do que ela imagina que terá, né? Porque boa parte dos chamados políticos profissionais não precisam do voto dela. Obviamente, tem uma quantidade imensa de pessoas que vai votar independente do que esteja ocorrendo. E com esse cenário de desconfiança tão generalizado, vão entrando em cena
ou os mesmos vão se repetindo, eles vão se repaginando, ou vão aparecendo pessoas como se fossem uma novidade, né? Uma grande esperança. Eu não quero nem mencionar nome porque mas a gente viu aqui no Vitória essa semana, né? Aonde é que as pessoas estão indo? Porque assim, olha, eu imagino que as pessoas possam, numa democracia, apoiar o que bem entender, né? Agora, você vê, assim, à medida que uma parte das pessoas se afastam, você também vê uma parte, ou grupos, se tornando quase que fanáticos, né? Então, olha só, a gente tem extremos no Brasil, né? Ou então, você vê pessoas se reinventando ou reeditando fórmulas de 20, 30 anos atrás e que ainda faz efeito. Todo mundo agora, as pessoas sempre falam assim, precisamos de gente nova na política, nós precisamos mudar esse quadro que está aí, a gente não deveria reeleger ninguém. Enfim, a gente ouve tudo isso. Aí você olha assim, e alguns mais otimistas dizem assim, olha, depois de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, no ano que vem haverá grandes mudanças nas eleições do ano que vem. Eu sou um realista esperançoso. Eu acho que vai haver mudanças no Brasil a longo prazo, né? Nós mudaremos, mas ano que vem eu não tenho essa perspectiva de que grandes mudanças ocorrerão. Não sei se vocês acompanharam a eleição para o novo governador do Amazonas. Aquilo ali não foi meio que sintomático? Quer dizer, tinham 9 candidatos a governador e foi eleito Amazonino Mendes. E foi para o segundo turno com ele, o Braga, que é outro, né, conhecido. Será que isso não é meio sintomático de como as coisas vão se proceder no ano que vem? Eu espero estar errado. E mesmo quando a gente fala do novo, o que é novo na política? Assim, o novo é uma cara nova ou o novo é alguém que represente algo realmente novo na política? Porque essa questão é outra questão que a gente, né, não vamos ter tempo de analisar tantas questões aqui, mas a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, não sei se vocês lembram, na eleição passada, as pessoas disseram assim, olha, a Assembleia do Espírito Santo até teve uma renovação significativa, né? Foram mais de 50%, 16 deputados que não eram deputados. Quer dizer, entre esses 16 se elegeram alguns que já tinham sido prefeitos, tinham sido deputados, mas que não eram deputados. E alguns novos mesmo, assim, que entraram novos. E aí você olha para a Assembleia Legislativa, o que ela tem de inovadora? E aí você olha para aqueles que são os mais novos da Assembleia e que deveriam representar uma diferença, e qual o comportamento desses deputados jovens? Olha, assim, vou mencionar nomes, nós temos um deputado aqui no Espírito Santo que, quando nós nos elegemos, ele tinha 28 anos. Ele é o mais jovem deputado, hoje presidente da Assembleia Legislativa. Então eu dizia para ele, antes dele ser presidente, eu dizia para ele, olha só, você deveria representar o novo aqui. Você é jovem, você deveria representar a vanguarda aqui. E, no entanto, tem um comportamento tão velho quanto os mais velhos da política, né? Então, como a questão de que o novo vai fazer a diferença, mas da onde é que vem esse novo, né? Ele pertence a quem? Hoje você vê na política muitos jovens entrando na política, mas entram pelo braço do velho, né? Então eles acabam não representando efetivamente a mudança que as pessoas esperam. E eu não sei, assim, como nos outros estados, aqui tem gente da Bahia, né? Bahia e Sergipe. E Sergipe, eu não sei como é que é na Bahia e no Sergipe, como é que as coisas funcionam lá, mas aqui no estado do Espírito Santo,
às vezes, eu tenho a impressão de que nós estamos vivendo, assim, uma espécie de capitania hereditária. Assim, é mais ou menos parecido também? Porque, assim, é uma coisa que não vai, assim, é um troço amarrado. O Legislativo, o Judiciário e o Executivo aqui no Espírito Santo, assim, quem manda nesses três poderes aqui no Estado, e aí soma-se a isso o Ministério Público e o Tribunal de Contas, e você tem um negócio que não funciona, não vai. Então, assim, olha, um exemplo, né, a questão de fechamento de escolas aqui no Estado do Espírito Santo. Fechar a escola no Estado que tem 50 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola, não existe essa possibilidade. Antes de fechar qualquer escola, eu deveria, no mínimo, fazer um diagnóstico para saber naquela região geográfica quantos alunos estão fora da escola e trazê-los para dentro, se o caso é 20 e poucos alunos. O Espírito Santo é o terceiro estado que mais mata jovens de 12 a 19 anos. E isso tem uma relação direta com a questão educacional. Então, como é que se pensa em fechar a escola? Porque se eu tivesse uma responsabilidade como governo efetiva, com o futuro dessas gerações, se eu tivesse uma escola que tivesse 5 alunos, e esses 5 não tivessem garantidos de ser levados para uma outra escola com segurança, sem que isso afetasse o ensino deles, eu deveria manter essa escola aberta. Porque se um deputado pode ter 19 assessores, por que uma professora não pode dar aula para 5 alunos apenas? Um que fosse. O resultado desse investimento é infinitamente maior do que você pagar um número de assessores para deputado, para secretário, ou seja lá para quem for, né? E aí, nós cansamos de denunciar isso no Ministério Público, não só nós, como os próprios pais. Agora nós estamos numa luta lá em Alegre e em Afonso Cláudio, e temos já alguma coisa lá de alguma denúncia em São Gabriel da Palha e em Vargem Alta, com o governo fechando escolas de ensino médio. Então, olha, 50 escolas já foram fechadas em 2 anos e meio. Então, por que não anda os inquéritos no Ministério Público? E os poucos que andam e são deferidos por algum juiz, o Estado recorre e para lá no Tribunal de Justiça, na gaveta de algum desembargador. Então, eu estou citando um exemplo, né, de uma coisa elementar. Hoje, um grau de violência que nós temos no país, e os jovens do Brasil formam um gigantesco, os jovens pobres formam um gigantesco celeiro de mão de obra para a criminalidade no país. E nós ainda brincamos com política educacional. Vocês que são da área, né, do judiciário provavelmente talvez conheçam a situação dos IASs aqui no estado. O IAS de Linhares tem 340 internos, um lugar que tem capacidade para 140. Mais da metade não cumpre nenhum tipo de medida socioeducativa, nem na educação mais elementar, porque não existe espaço lá para que, pelo menos, a educação seja oferecida. Você pode fazer uma pesquisa nos IASs, 99% dos jovens que chegam lá já abandonaram a escola há muito tempo. Então, eu preciso de um especialista para identificar e para me dizer da relação direta que existe o fato da criança e do adolescente estar fora da escola e ela ser atraída para o mundo do crime. E aí esses meninos saem de lá, mesmo aqueles que têm algum tipo de atividade lá, que concluem o ensino fundamental ou o ensino médio, não existe nenhum tipo de programa. Quando eles saem dali, eles voltam exatamente para o lugar de onde eles saíram. É óbvio que a maioria vai reincidir na criminalidade, porque não existe nenhum tipo de programa para acompanhar esses meninos, para ver se eles vão continuar na escola, se eles vão ser inseridos no mercado de trabalho, para acompanhar a família e o ambiente. Não existe nada disso. Então, assim,
e o Judiciário e o Ministério Público aqui no Estado, eles desconhecem toda essa realidade. Então, quando chega um processo ou uma denúncia de que o governo está fechando uma escola, o Ministério Público e o Judiciário deveriam nem pensar em ainda analisar e ouvir. Olha o que a Constituição está dizendo, olha o que o Estatuto da Criança e do Adolescente está dizendo. Será que juízes e desembargadores desse Estado desconhecem coisas tão elementares quanto aquilo que é o direito de um jovem e de uma criança? Será que eles desconhecem o índice de jovens fora da escola? São 50 mil de 4 a 17 anos fora da escola, num estado que é um ovo. 50 mil jovens de 4 a 17 anos, que é a idade escolar, e perto de 200 mil de 18 a 29 anos, que não concluíram a educação básica e que também estão fora da escola. Então, assim, esses são, assim, estou pegando a questão da educação como uma questão óbvia, que é um fato que eu acho que não existe como você não colocar a educação como prioridade, seja lá em que instância for. Mas um exemplo de como as coisas aqui, elas não vão quando elas afetam diretamente o interesse do governador. Eu não sei como é que era essa relação direito com outros governos, mas com esse é dessa forma. E a Assembleia Legislativa se cala diante de tudo isso, porque daí se perguntaria, cadê a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que sequer promove uma audiência pública para que pelo menos a sociedade possa falar sobre isso, né? Não faz, até porque o presidente da comissão é o líder do governo na Assembleia. Então, é tudo muito amarrado, as coisas não funcionam, elas não vão. Então, quando eu penso sobre a possibilidade, né, do que nós vamos ter para o ano que vem, nas eleições do ano que vem, e qual é o futuro do Estado do Espírito Santo e o futuro do Brasil em termos políticos, eu não tenho uma receita. Eu acho que ninguém tem, né? Eu, como eu falei e repito, né, eu sou um realista esperançoso. Eu tenho muita esperança do Brasil modificar-se, eu certeza absoluta de que eu não vou ver essas mudanças, mas que eu preciso participar delas, né, de alguma forma. Como diz aquela expressão árabe, quem planta tamareiras não colhe tâmaras. As tamareiras demoram aproximadamente 100 anos para frutificar. Então, se ninguém plantasse tamareira, jamais alguém comeria tâmaras. Então, eu tento pensar nisso o tempo inteiro, de que não interessa quem é que vai ver esses resultados. Um dia eles vão existir. E eu acho que vão mesmo, porque apesar de toda essa situação que nós vivemos no Brasil, e dessa desesperança que toma conta da gente, porque quando a gente pensa nisso, assim, e dá um desânimo, dá vontade de desistir de tudo isso, né, e você ir lá tomar conta do seu umbigo, mas a democracia ao mesmo tempo no Brasil, ela é muito breve, né? Nós não completamos direito, mal completamos 30 anos do período de redemocratização. Tem muitas coisas que a gente está aprendendo ainda. Eu acho que tudo isso que a gente está passando são coisas que a gente precisa passar mesmo. E que isso, de alguma forma, vai nos servir de aprendizado e essas coisas vão ser modificadas. A preocupação é quando as pessoas começam a achar que a democracia não vale a pena, né? Então, quando a gente olha a história de países que hoje são chamados de democracias maduras, né, como a Alemanha, o Reino Unido, a maioria dos países europeus, né, os Estados Unidos, esses países, ao longo da história, eles passaram por períodos muito graves, eles tiveram problemas muito graves. Talvez não exatamente como os nossos problemas, mas outros, talvez até mais graves do que esse. E eles superaram isso com o tempo, né? E transformaram seus países naquilo que é hoje. E eu penso que é assim, a gente tem que ter paciência, né? E acreditar que isso é possível ser modificado, mas só é possível também se eu me interessar um pouquinho mais por isso. Eu sempre dizia, quando eu dava aula, que os alunos começavam a dizer assim, o Brasil é uma bagunça, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Aquele velho clichê, né, de que o Brasil não deu certo, que o Brasil não vai dar certo, enfim. E aí eu sempre dizia, fazia uma analogia com eles assim, o Brasil
ele se assemelha, uma analogia assim, como se fosse um gigantesco salão imundo, cheio de sujeira. E nós estamos sentados em cadeiras no meio dessa sujeira e falando dessa sujeira o tempo inteiro. E dizendo, olha que imundícia que está esse salão, olha que sujeira que está esse salão e tal. Mas de vez em quando nós jogamos um papelzinho no chão, nós jogamos uma garrafa vazia no chão e contribuímos para aumentar a sujeira. E em volta desse salão tem vassouras, tem rodo, tem baldes, esperando alguém tomar a iniciativa de começar a limpar. Mas aí eu não vou porque assim, o que eu sozinho posso fazer? Não vai adiantar nada eu tentar limpar uma imundície desse tamanho. Mas e se a gente tentasse? E se eu começar? E se o outro, né, observar o meu exemplo e também começar? Aqui no Brasil, muitas vezes a gente tem a impressão que a nossa cidadania, ela sempre depende da cidadania alheia. Ou seja, se ninguém estiver fazendo, por que eu vou fazer? Se ninguém faz, por que eu tenho que fazer? Se ninguém começa a fazer, por que eu tenho que começar? Quando eu me candidatei a deputado, então, obviamente, a minha família não achava que eu não deveria, a minha mãe principalmente. Então, um dia conversando com ela, que ela queria entender por que eu estava me candidatando. E aí eu tive uma longa conversa com ela sobre a situação do Brasil, sobre como as pessoas falam o tempo inteiro, mas as pessoas não se movem. Não quer dizer que uma pessoa, todo mundo tenha que se candidatar a deputado ou a vereador, etc. Tem várias outras formas de você participar disso. Mas que todo momento nós queremos políticos mais honestos, nós queremos políticos mais comprometidos. Mas quem são esses políticos? Assim, de onde eles saem? Eles saem do meio do povo. Sou eu, são vocês, é qualquer um. É daí que saem esses políticos. Eles não vêm do espaço, eles não vêm de Marte. Então eu estava dizendo para ela, eu disse assim, mãe, então as pessoas precisam ter coragem de tentar, pelo menos, assim, de tentar mostrar que existem outras formas, que, enfim. Então, no final ela olhou para mim e ela disse assim, eu entendi o que você falou, mas por que tem que ser você? Então, assim, essa é a questão, né? Por que tem que ser eu? Então, eu quero, mas eu não quero ninguém da minha família. Eu quero, mas eu não quero que seja eu. Assim, eu quero que seja alguém. Então, hoje, às vezes, eu encontro, por ser professor, enfim, às vezes encontro assim, professores, aí eles dizem assim para mim, continua lutando por nós, hein? E eu digo para eles assim, por que a gente não luta junto? Assim, porque eu lutando sozinho é complicado, né? Então, assim, a gente sempre quer alguém fazendo pela gente, alguém que vai executar, alguém que vai fazer, e que eu não preciso fazer, que alguém faça por mim, né? Nós estamos agora lá na Assembleia discutindo o orçamento. Então, a gente tem divulgado sempre pelas redes sociais. A gente fez uma cartilha explicando primeiro, lá antes, né, o que é a LDO, por que ela é importante. Aí, agora com a LOA, a gente está fazendo a mesma coisa, mostrando quanto é que vai ser o orçamento do ano que vem, quanto para cada instituição, quanto o governo está cortando, enfim. E o que a gente nota? Um desinteresse muito grande das pessoas por isso. Olha só, nós estamos falando do orçamento, nós estamos falando do dinheiro que vai ser usado ano que vem. Nós estamos falando da coisa mais importante que é aprovada numa casa legislativa todos os anos. E a população não demonstra. E olha só, e eu não digo que é só a população, assim, o indivíduo, os movimentos também não. A maioria dos sindicatos também não. No ano passado, se eu não me engano, no dia da votação do orçamento, acho que só estavam vocês lá, do judiciário, e acho que da saúde, se eu não me engano. Acho que tinha, assim, aí eu fico pensando assim, o orçamento foi votado em 20 minutos, não apreciaram um único destaque, e não tinha ninguém lá para pressionar os deputados. E também, quer dizer, tinha que pressionar antes, né? Então, mesmo quando você tenta esmiuçar, claro que o orçamento é uma peça complicada, é muito complicado, é complicado para nós, você precisa de assessoria, e mesmo assim muita coisa acaba te escapando, porque é uma peça complicada. Então, mesmo quando você
tenta traduzir isso numa linguagem mais simples, mais acessível, para que pelo menos uma parte das questões as pessoas elas acompanhem. Mesmo assim, isso acaba não despertando interesse. Então, aquilo que eu digo, assim, eu sei que o nível cultural da maioria dos brasileiros é relativamente baixo, mas aqueles que são cultos ou que se dizem cultos também não se interessam por isso, né? Então, nossa situação ela é complicada em todos os níveis, porque se você tem, por um lado, os poderes que funcionam como nós sabemos que funcionam, e por outro lado, uma boa parte da sociedade que é alheia a tudo isso, mas a sociedade não sabe dessas coisas. Mas quando você tenta informar, ela também não quer saber, ela também não quer entender, né? Então, fica muito difícil, né? E aí você tem que ser altamente persistente para continuar nisso, né? No ano que vem, a gente tem eleições e aí, como eu estava dizendo, assim, eu não acredito tanto em tantas mudanças, né? Se você nota, até agora não tem assim configurado muito claramente quem vai ser candidato a presidente da República ano que vem, ou quem vai ser candidato a governador aqui no estado. Agora, você já imagina quem vai. Então, provavelmente ano que vem você vai ter o Lula candidato, o Bolsonaro. É muito provável que do PSDB seja um nome para lá de conhecido, ou Serra, ou Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, enfim. Aí você vai olhando, Marina, aí aqui no Espírito Santo, provavelmente, Luciano, que é a grande novidade, né? Assim, eu fico imaginando o Luciano como presidente, sorteando casa para reformar. Você escreve o presidente, seu carro vai ser reformado. Vai ser legal isso. Pode ser um caldeirão do presidente, né? Todo sábado à tarde. Aqui no Espírito Santo vai ser o caldeirão do banho. E aqui no Espírito Santo, quando você pensa assim, e candidato a governador, provavelmente o Paulo Artung, provavelmente o Renato Casagrande, provavelmente a Rose de Freitas. E aí quando você olha, esses nomes são os mesmos de 30, 40 anos atrás, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. São os mesmos. Eles estavam na política há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Eles vão estar ano que vem novamente. E assim, e tudo isso que nós estamos vivendo, então não é fruto do que essas pessoas fizeram, porque eram elas que estavam aí, elas estiveram o tempo inteiro. Aqui o quadro do Senado aqui do Estado do Espírito Santo é uma coisa que dá medo até. Você imaginar que você pode dar 24 anos de mandato ao Senado. Desculpe quem admira, talvez tenha eleitor dele aqui, mas uma nova reeleição de Michael Malta é uma afronta ao bom senso. Porque 24 anos só no Senado, aí fora foi deputado federal, deputado estadual, vereador, etc, etc. E usa de uma estratégia velha, batida, mas que está funcionando. E isso é uma outra preocupação aqui no Brasil. Aqui, a maioria, né, eu acho que tem muitos aqui que são bastante jovens, mas outros já têm 30 anos como eu. Então, eu fico olhando alguns discursos da política hoje, e eu acho que nos anos 80 nós éramos mais evoluídos do que hoje. Porque não é possível que hoje as pessoas, muito mais do que na década de 80, nos anos 90, as pessoas se deixam muito mais levar hoje, que nós temos um mundo de informação por esse discurso moralista, da defesa da família, a Bíblia em primeiro lugar, etc.
muito mais do que naquela época. E hoje que você tem um nível de informação muito maior, porque assim, a Ada pode ser uma candidata a deputado federal, deputado estadual, e aí, de repente, a Ada começa a dizer que ela é a grande defensora da família, da moral, dos bons costumes, da igreja, de Jesus, etc, etc. Epa, mas e o passado da Ada? Assim, ela sempre foi ligada a isso, ela sempre representou essa linha de pensamento. Então, assim, hoje é muito mais fácil saber disso. Então, assim, saber o passado da Ada hoje é muito mais fácil do que era 20 anos atrás. E, no entanto, as pessoas se deixam levar mais por esse discurso hoje do que deixavam-se naquela época. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, posso estar errado. Agora, um outro aspecto, em meio de tudo isso, esse radicalismo que vem ocorrendo por determinados grupos, tem, então, assim, de um lado, uma esquerda radicalizando, um outro lado, a direita radicalizando, o outro lado, não sei quem radicalizando no discurso. E o momento é tão grave que eu fico pensando, às vezes, assim, se todos nós podemos pensar formas diferentes de alcançar isso, mas se eu sou da centro-esquerda, a Ada é da direita, ela é da esquerda, ela é da centro-esquerda, e não sei mais o que. Todos nós, de alguma forma, queremos a mesma coisa. Um país mais decente, fim da violência, fim da corrupção, emprego para todo mundo, né? Crescimento econômico, bem-estar. Todos nós queremos isso. Ainda que as formas de conseguir possam ser pensadas de forma diferente. Mas não tem uma hora que as pessoas, para conquistar alguma coisa, elas precisam se unir, porque nós temos inimigos comuns. Então, assim, claro que eu posso estar exagerando, né? Assim, quando os europeus precisaram derrotar Hitler na Segunda Guerra, poucos se importaram o ódio que tinham franceses dos ingleses, o que eles pensavam sobre o comunismo da União Soviética, o que a União Soviética pensava do capitalismo europeu. Eles precisaram unir forças para derrotar um inimigo comum. E depois cada um foi cuidar da sua vida. Disse, olha, foi isso aqui, agora olha só, tchau, tá? Agora eu não sou seu amigo, eu vou cuidar da minha vida, eu vou defender isso, você vai defender o seu, enfim, e bola para frente. Então talvez seja um momento também que nós deveríamos repensar esses radicalismos, né, no Brasil. E se não existe uma forma de diálogo entre grupos que pensam tão diferente, mas pensar em derrotar um inimigo comum em nome realmente de um futuro para essa nação. Porque assim, hoje os partidos, eu nem sei se isso que existe no Brasil pode ser chamado de partido, em grande parte. Os partidos, em grande parte, eles se tornaram grupos que lutam entre si pelo poder, ou se unem, em alguns momentos, pelo poder. E não necessariamente há uma união dessas forças em prol de algo que interesse a nação como um todo. Então, quando o partido A, B e C se unem numa eleição, é muito mais em função daquilo que são os objetivos desse grupo e benefícios pessoais, do que em torno de uma proposta, seja para o Estado, seja para o país, seja para a nação. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente precisaria pensar. Como é que é possível, dentro de cada grupo, porque é muito óbvio, né, que dentro de todos os partidos, seja ele de que matiz ideológico for, tem pessoas boas e pessoas ruins. As pessoas boas, elas, dentro dos partidos, elas não conseguem se projetar. Os partidos no Brasil, eles têm dono. Quando você fala assim, o PT decidiu não sei o quê, o PSDB decidiu não sei o quê, o PMDB decidiu não sei o quê. Foi meia dúzia de gato pingado que decidiu. Não interessa
filiados tenham. Não foi o partido que decidiu. Eu sou do PSDB, hoje, por enquanto, e então, de vez em quando, as pessoas não, porque o PSDB resolveu continuar no governo. Claro, aquela confusão contendo. Então as pessoas dizem assim, nossa, poxa, depois vocês, hein? Continuar no governo? Eu não. Ninguém me perguntou nada. Eu nem sei quem decidiu isso. Eu nem sei quando foi decidido isso. Então o jeito é você acabar se unindo à parte boa daquilo que existe ainda nos partidos. Porque se os partidos políticos hoje quisessem efetivamente uma reforma política, eles começavam se reformando. Porque a reforma política é o maior engodo que existe no país. Porque qualquer crise que ocorra, às vezes, é uma reforma política, nós fazemos uma reforma política, a reforma política que vai resolver tudo isso, é só a reforma política que vai dar jeito nisso. Olha só, reforma política feita pelo atual Congresso Nacional, existe alguma possibilidade que saia alguma coisa decente? Se os partidos efetivamente estivessem dispostos a uma reforma, eles começavam a reforma de dentro para fora. Então, primeiro eu me reformo, eu mostro para a sociedade que eu quero ter um outro compromisso com ela. Eu vou expurgar do meu partido quem não presta, eu vou afastar do meu partido quem não presta, eu vou fazer um compromisso com a sociedade que nós estamos dispostos a um outro pacto com a sociedade. Nós vamos remodelar o partido de uma forma democrática. Então, assim, nenhum partido faz isso. Recentemente o PSDB fez um programa, não sei se vocês lembram, um tempo atrás, de tentar fazer uma meia-culpa. O Tasso Gereissati teve uma ideia de fazer um programa eleitoral que meio que, claro que foi uma coisa muito leve, mas que era uma coisa que tem que ser feita. Eu tenho que reconhecer que eu errei mesmo. Nós erramos, nós temos que recomeçar, nós vamos tomar um outro caminho e tal. Nossa, eles quase se mataram dentro do PSDB por causa disso. Olha só, ninguém está fazendo isso. Por que nós vamos fazer? Ninguém está assumindo que errou. Então por que nós vamos assumir que nós erramos? Então assim, a reforma política, ela é sempre usada para tapear, para criar uma discussão falsa. Todo mundo sabe que no final não vai ser aprovado nada que preste. Até porque, se a reforma política ela fosse pensada, assim, olha, nós estamos dispostos realmente a fazer uma ampla reforma política no Brasil. Ótimo. Então, assim, artigo número 1 para ser reformado. Político corrupto e ladrão não vai ficar 8 anos afastado. Nunca mais volta para a política. Está banido para sempre. Então, assim, isso nem se ventila. Você vê que toda vez que se discute reforma política, não entra na discussão aumentar pena e punição para político corrupto. Se fala em financiamento público e privado, se fala em limite de mandato, se fala em suplente de senador, se fala em qualquer coisa. O essencial não se fala. E é muito óbvio, então, que de volta e meia a reforma política entra no cenário apenas para tapear a opinião pública, né? Porque não se faz reforma dessa forma. E, assim, para finalizar, tem as perguntas depois, mas assim, só para assim, um recado final, são só algumas ponderações, não dá para a gente fazer uma questão profunda, mas ainda, pessoal, eu queria alertar, e vocês que conhecem muita gente, sobre a questão da compra de voto. O tempo inteiro as pessoas estão dizendo assim, mal que no Brasil ainda existe muita compra de voto, e aí normalmente as pessoas vão falar assim, os pobres vendem o voto deles. O pobre vende o voto por uma cesta básica, vende pela Bolsa Família, é por isso. E a classe média e a classe rica vende o voto a troco de quê? Ou então, os pobres é que vendem o voto. Mas a classe média e a classe rica é tão republicana, é tão ética, que ela sempre vota pensando na coletividade. Ela sempre vota pensando no futuro do Estado, no futuro do país. É óbvio, o Norberto Bobbio, no livro O Futuro da Democracia, ele fala sobre as promessas não cumpridas da democracia. Então,
Não que alguém tenha prometido, mas o que ele coloca é aquilo que se acreditou que a democracia traria com o tempo. Então, uma das questões que ele coloca é que uma das promessas da democracia seria que as pessoas, podendo escolher os seus representantes, elas sempre escolheriam o melhor entre os melhores. E que isso nunca se configurou uma realidade, nem nas democracias mais maduras, porque uma parte da população vota por interesse próprio, seja interesses corporativos, seja interesses individuais, e que raros são aqueles cidadãos que votam pensando na coletividade, efetivamente, e que então isso jamais se cumpriu. E aqui no Brasil é muito curioso quando eu ouço essa história, eu ouço desde criança, né, que pobre não sabe votar. Então, assim, é como se a classe média e a classe rica no Brasil, ela fosse a parte intelectual e que sabe muito bem votar. E tal quanto os pobres, ela troca o seu voto também. Ela não troca por uma cesta básica, ela não troca pelo Bolsa Família porque ela não precisa, mas ela troca por outras coisas. Aqui no estado do Espírito Santo, agora nós estamos a menos de um ano da eleição no Brasil, né? Então, o governo começa a entregar uma infinidade de coisas, sobretudo no interior. Máquina, ambulância e agora antena de celular. Então, ao fazer, por exemplo, a Ada é deputada estadual. Então, eu vou lá no distrito de Joaçuba, em Ecoporanga, e vou instalar uma antena de celular e vou dizer para as pessoas lá que foi graças a Ada. Foi ela que pediu. Então, mas o que a Ada fez como deputada nesses 3 anos? Nada. Então, a Ada não fiscalizou o governo, votou do jeito que o governo mandou, pouco se lixou para o cumprimento do orçamento, viu um monte de coisa errada, mas nunca denunciou. Mas olha só o que a Ada está fazendo agora. Ela, uma antena de celular, lá em Joaçuba, em Ecoporanga. Ninguém tinha feito isso até hoje. E a Ada, que até ontem ninguém nem sabia que ela existia em Ecoporanga, na próxima eleição ela vai ter 2.000 votos em Ecoporanga, graças à antena de celular, que foi paga com dinheiro público através de um acordo para isenção e benefício fiscal para as operadoras de telefonia. E a população vai beijar os pés da Ada e ainda vai votar em mim como governador, que sou um filho da puta, mas fui lá e instalei uma antena de celular. E aí as pessoas lá provavelmente falam o tempo inteiro que pobre vende o voto. E isso significa o quê? Se não vender o voto, ainda que de uma forma inconsciente. Porque eu não deveria votar numa pessoa porque ela instalou uma antena que eu paguei. Ela não está fazendo nada além da obrigação dela. E a saúde, o hospital de Ecoporanga, que praticamente fechou. E o que foi feito em relação a isso? Absolutamente nada. Então, agora, assim, a gente está pensando lá no gabinete, como uma forma de tentar ser didático para alertar a população sobre isso um pouquinho, né? Porque ela vai continuar vendendo o seu voto, sem saber, e metendo o pau nos outros, dizendo assim, olha, fulano vende um voto por uma cesta básica, etc. E aí a pessoa vende o voto por uma ambulância, vende o voto por uma, não sei mais o que. Aqui no estado nós temos alguns exemplos, e aí só para fazer essa reflexão final, nós temos políticos aqui que estão há 30, 40, 50 anos na política. Então, de volta e meia, você conversa com alguém e fala assim, olha, mas fulano é uma pessoa boa. Ela está há 40 anos na política, ela já foi deputado estadual, já foi deputado federal, senador. Nunca ninguém ouviu falar nada dela, de corrupção e tal, não sei mais o que. E assim, ela sempre ajudou os municípios. Então, olha, a ambulância que saiu lá, graças a ela, ó, saiu uma emenda de 1 milhão lá para fazer o resto de asfalto e tal, graças a ela. Isso é ótimo. E você acha que ela se manteve 40 anos na política como? Assim, o que ela pensa sobre essa troca de favores entre o executivo e o legislativo, tão claramente agora com as denúncias do Temer? Assim, o que você já ouviu falar dela, de uma luta contra a corrupção, de denunciar tudo isso? Porque se ela está tanto tempo na política, ela deve saber de muita coisa.
Então, assim, quando é que ela se uniu numa luta contra a corrupção? As pessoas não conseguem fazer essa relação. Porque o que acontece no sistema político, e vocês talvez sabem disso melhor do que eu, é como se fosse uma fábrica, por exemplo. Eu trabalho numa indústria, eu sou o presidente da indústria, não sou o dono, sou o presidente, sou o diretor. E eu roubo da indústria, eu desvio, eu faço um monte de coisa. E vocês são os diretores, vocês sabem o que eu faço. Vocês não roubam, vocês não desviam um centavo, mas vocês sabem, mas não denunciam. Por quê? Porque ela pediu um emprego para a irmã dela, eu arranjei. Ela faltou um mês no trabalho, eu não descontei nada. Ele precisou de um estágio para o irmão dele, eu arranjei. Ela precisou não sei o que lá, eu arranjei. Então, o sistema funciona assim, dizer, ó, no final descobriu-se que eu roubei. Depois de 20 anos, eu roubei. Eles estiveram 20 anos vendo isso. Mas ninguém vai dizer que eles roubaram. Olha, foram excelentes funcionários, eles estão lá há 20 anos, nunca roubaram. Quem roubou fui eu. Mas eles viram eu roubando o tempo inteiro. Então, assim, nesse esquema legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, é isso que acontece. Uma quantidade muito grande de pessoas. E existem pessoas ali que tentam, sim, lutar contra, tentam denunciar, etc., que às vezes não vai à frente, mas uma boa parte é conivente. Então, assim, eu não roubo, eu não sou corrupto, eu vejo tudo, me beneficio disso, e ainda saio como honesto. Eu sou extremamente honesto. A gente deu uma ambulância, deu uma tenda, deu não sei mais o que. Enfim, nós temos que ajudar a educar a população nesse sentido também. E entender que a corrupção que ocorre nesses meandros, ela não é só a corrupção do roubo propriamente dito, né? De quem vai lá e rouba mesmo o dinheiro do povo, quem desvia, quem superfatura, mas a corrupção é muito mais ampliada em esquemas que muitas vezes a população não percebe. Mas é isso, pessoal, a gente continua plantando tamareira para que alguém colha tantas, porque se a gente desistir, embora dê muita vontade às vezes, porque muita gente me pergunta assim, e aí, você está feliz? Assim, você está realizando um sonho de ser deputado? Eu nunca sonhei ser deputado, isso nunca foi sonho, não foi projeto de vida, foi para onde a vida vai levando a gente. Segundo, eu não sei como é que alguém pode ser feliz no meio político. Assim, não existe essa possibilidade. Não tem como. Então, é uma coisa que não acaba nunca. E quando você acha que vai descansar um pouquinho no final de semana, aí é o seu WhatsApp cheio de gente reclamando não sei o quê, aí as pessoas confundem, acham que você é vereador e não deputado, que você tem que tomar conta da limpeza pública da cidade, aí não sei mais o quê. Enfim, e além de tudo isso que você tem que lidar, que é a sua função, ainda nesse meio e na minha condição, tem que ficar alerta o tempo inteiro para aquilo que as pessoas estão fazendo ali atrás, né, e por trás, enfim. Mas continuamos lá e estamos à disposição. Obrigado.